Olá a todos, eu estou aqui com um vídeo do Afonso do canal Ciência da Verdade, onde ele fala da carta de Aristóteles para Alexandre o Grande. Então eu gostaria de fazer um comentário aqui, porque eu meio que desacreditei, né, cara? Eu deixo claro nesse vídeo que eu respeito tanto o canal quanto o próprio Afonso. Se eu não me engano, o cara é geofísico, é formado, exerce a profissão dele, então é um cara bem conceituado, ele não é um carinha qualquer que faz vídeo pela internet, sem ter nenhuma informação realmente pontual. Mas eu acho que nesse vídeo aqui ele errou e errou feio, tá? Porque ele vai falar da carta de Aristóteles para Alexandre como se fosse uma verdade assim absoluta. E o pessoal, 24 mil acessos aqui, concordaram com ele, né, de forma bem efetiva, assim. Bom, eu assim, fiz uma pesquisa bem rápida, porque desde o momento que eu li essa carta eu não acreditei que isso aqui teria sido escrito por Aristóteles, até por conta da historiografia da Idade Média. Você tem inúmeras cartas que são nomeadas de pessoas famosas da antiguidade, porque era uma coisa, imagino eu, até um tanto lucrativa para a época, porque se você acha um documento, um suposto documento que estava perdido e foi encontrado, e que era de Aristóteles, todo mundo vai ter interesse. E quem não pagaria muito bem para ter uma carta escondida, oculta de Aristóteles, ok? E claro que além disso existiam as motivações, tanto do lado cristão quanto do lado judeu, para disseminar uma suposta ou uma possível conversão de Aristóteles a essas realidades, vamos dizer assim, medievais, né? Que também é uma coisa totalmente anacrônica. Você percebe, de certo modo, esse anacronismo na carta do Aristóteles. Bom, eu vou ler, eu não vou deixar o vídeo rolando aqui do Afonso, eu vou jogar aqui para vocês desse site. Então vamos lá. E aqui vai dizer o seguinte, né? Para quem já assistiu o vídeo dele sabe o que a carta diz, mas eu vou ler algumas partes bem rapidinho aqui. Aristóteles supostamente diria: bendito seja aquele que abre os olhos dos cegos e mostra aos pecadores o verdadeiro caminho, que ele seja louvado de maneira apropriada, já que não sei louvá-lo pela grande bondade e misericórdia que ele me mostrou. Eu sou eternamente grato a ele por me tirar da loucura a que eu tinha dedicado minha vida. O primeiro ponto que você coloca aqui, assim, um mínimo de criticidade é necessário para a gente julgar alguma coisa como essa, de um cara que está dizendo que todas as obras filosóficas dele, que o Ocidente herdou, que inclusive a própria Igreja Católica herdou, mediante Tomás de Aquino, que usou muito bem, diga-se de passagem, a obra de Aristóteles, este suposto Aristóteles estaria dizendo que tudo aquilo era loucura. E que de certo modo não servia para nada, que ele estava levando as pessoas a um caminho errado. Vamos continuar. Toda a minha vida mergulhei na filosofia para explicar os fenômenos naturais de uma maneira lógica. Escrevi muitos livros sobre estes assuntos. Finalmente, no crepúsculo da minha vida, no final da vida, tive a oportunidade de conversar com um sábio judeu. Não demorou muito a reconhecer sua grande sabedoria. Ele me levou a entender quão grande é a Torá que foi dada no Monte Sinai. A pergunta que fica é: será que Aristóteles teve contato com os escritos judaicos no período de sua vida? Pode ser que sim. Não há por que nós negarmos essa possibilidade. Platão também. No entanto, é muito difícil acreditar que ele teria escrito efetivamente essa carta aqui nesses moldes, né? Negando, vamos dizer assim, explicitamente tudo aquilo que ele dedicou em termos de estudo filosófico, né? E se convertendo aí a uma outra religião, usando termos que só se usa no judaísmo. E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso quando a gente partir para a crítica textual mesmo. Aí ele vai falar: ele me ensinou a profundidade interior da Torá, proporcionando com muitos insights brilhantes, baseados em seus ensinamentos. Obviamente essa palavra aqui é da tradução, né, em inglês. Eu percebi o quão tolo eu tinha sido por não perceber como Deus pode manipular as leis da natureza, tal. Perceber tudo isso, decidi dedicar-me a explorar a sabedoria da Torá. Cara, isso é muito anacrônico, né? Pra vocês terem uma ideia, quando a gente fala de antiguidade, a gente fala de povos que viveram um período e tinham uma mentalidade cultural dado ao seu mundo circundante. Em historiografia é muito importante você entender a mentalidade daquele povo, daquela época, para conceber e interpretar como realmente eles viam o mundo, tá? A sua cosmovisão. E os gregos tinham uma cosmovisão muito bem formulada. É muito estranho, sabe, que ele do nada aderisse por conta de discussões com o Rabino, que esse Rabino de fato existiu, vou citar o nome dele aqui, mas dizer que ele, por conta dessas conversas com o Rabino, abandonasse completamente
a maneira peculiar dos gregos de ver o mundo. Isso é realmente difícil de acreditar. Não demorou muito a perceber que a Torá está baseada em verdadeiros fundamentos, enquanto os axiomas da filosofia são puramente arbitrários. Cara, isso é muito tendencioso, velho. Nossa, cara. Só isso aqui, ó, já dá pra duvidar drasticamente dessa autenticidade. Mas aí ele diz, portanto, meu querido estudante Alexandre, o grande imperador, se eu tivesse o poder de coletar todos os livros que escrevi, eu os queimaria. Meu Deus, o cara tá dizendo que iria queimar as obras que foram como uma luz para o Ocidente, tanto via Maimônides, que era judeu, tanto quanto Avicena e Averroes, que eram muçulmanos, tanto quanto Tomás de Aquino, que era cristão. Este Aristóteles convertido, ou supostamente convertido ao judaísmo, iria queimar as suas obras e privar a humanidade deste tal conhecimento. E aí você quer que eu acredite que isso aqui é verdadeiro, velho? Poxa vida, hein? Portanto, meu filho Alexandre, estou escrevendo esta carta para lhe dizer que a grande maioria das minhas teorias sobre a lei natural são falsas. Enquanto a natureza existe, Deus é o Senhor do universo, tal. Eu não vou ler tudo aqui, né? Eu sinto que eu salvei minha alma admitindo o meu erro. Veja, eu também não estou dizendo que Aristóteles está certo em tudo, não é minha intenção. Até porque eu estudo filosofia, como eu já falei várias vezes aqui no canal. Eu já estou indo para o 4º ano, que é o último ano de filosofia, vou terminar. Eu já estudei minimamente Aristóteles. Não tem um estudioso de Aristóteles realmente que tenha profundidade. Como eu posso citar aqui o que eu geralmente utilizo em termos de história da filosofia, que é o Giovanni Reale. Em momento algum, eu vi o Giovanni Reale, pelo menos nos livros que eu li dele, citando qualquer suposta conversão de Aristóteles ao judaísmo ou ao Deus do judaísmo, tá? Aqueles que perdem tempo com meus livros, portanto, merecerão ser punidos. Sensacional, né? Essa antipropaganda do próprio Aristóteles contra si mesmo. O estudioso judeu com quem falei mostrou o livro de Provérbios, escrito pelo rei Salomão, um dos maiores gênios de todos os tempos. O estudioso mostrou-me que em muitos lugares o rei Salomão advertiu contra perder tempo na especulação filosófica. Um desses lugares é onde ele diz: diga a sabedoria, você é minha irmã, e considere compreender o seu parente para te guardarem da mulher estranha e da mulher frouxa que fala tão suavemente. Eu pergunto, né, que a mulher estranha, o que o adultério tem a ver com Aristóteles? Para quem estudou o mínimo de ética aristotélica, vai perceber que Aristóteles era um cara extremamente vinculado a um tipo de moral que está pareada com a moral judaica, com a moral cristã. Né? Obviamente tem as suas diferenças, mas o que isso aqui tem a ver, esse trecho tem a ver, né, com o fato dele simplesmente ter feito a filosofia anteriormente, que tinha uma profundidade tal que dificilmente ele abriria a mão em nome dos provérbios de Salomão, embora obviamente também reconheça que nos provérbios de Salomão exista muita sabedoria. Mas é aquela questão, não vejo conflito nenhum aqui. É claro que existia especulação filosófica por parte de Aristóteles, o que não há efetivamente na Bíblia, né? Como diz na Torá, Moisés efetivamente assevera que aquilo que está escondido pertence a Deus. Então, as especulações por parte dos judeus em termos de cosmologia, ela é muito posterior. Os primeiros judeus não tinham esse interesse, eles se preocupavam com o aqui e agora, eles tinham um conceito mais pragmático da vida em relação ao seu Deus. Porém, quando você tem o judaísmo do 2º século antes de Cristo e o próprio cristianismo, aí você ganha uma cosmovisão mais ampliada em termos de guerras cosmológicas, em termos de ressurreição, vida após a morte, tantas essas coisas. Bom, ele vai falar um monte de coisa aqui. Ele vai dizer, as pessoas que se dedicam à Torá ganharão a vida eterna, enquanto aqueles que se dedicarem aos meus livros ganharão a sepultura. É muito tendencioso, é difícil demais acreditar nisso. Mas eu estou preparado para aceitar sobre mim mesmo o castigo de todos eles. Cara, é como se Aristóteles tivesse escrito tratados de bruxaria, né? Poxa, mas nem Inquisição, sabe? A Igreja Católica teve reservas contra as obras de Aristóteles por causa do platonismo, que era muito forte já na Igreja. Mas ainda assim, no decorrer do tempo, através das interpretações do Tomás, por exemplo, de tantos outros, aquilo foi aceito. Agora você acreditar que ele está falando aqui como se isso fosse um grande pecado, né? Eu acho que é estrondosamente anacrônico e exagerada a carta. Aí ele vai dar uma fonte aqui dessa carta, né? Essa carta é a conclusão de um livro, supostamente de um livro de Aristóteles chamado Duas Mãos Grossas, no qual ele se retira, baseado em seu estudo com o judeu, Shimon Hatzadik, seus pontos de vista sobre a mortalidade da alma, blá 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 blá. Eu tenho essa obra aqui também,
que é um outro livro apócrifo, Os Segredos dos Segredos do Pseudo-Aristóteles. É um PDF aqui que eu peguei para ler, que não vai citar esse trecho, tá, do Aristóteles convertido a Deus, né, ao Deus do judaico-cristianismo. Aqui é interessante notar nesse trecho que esse apócrifo, Segredo dos Segredos, ele contradiz com o apócrifo que eu acabei de ler, que é esse aqui, né, que é a carta de Aristóteles a Alexandre o Grande, do suposto livro Duas Mãos Grossas. Então, vamos ler aqui rapidinho para vocês verem a contradição. Não te arrependa, ele vai dizer aqui, supostamente ele está dizendo, não te arrependa de coisas passadas, porque isto é uma atitude de fracos e de mulheres. Então, Aristóteles, se você escreveu as duas e é você mesmo, você está dizendo que você é uma mulherzinha, né? Porque você se arrependeu de ter escrito as suas cartas aqui e ainda queria queimá-las. Mostra probidade, mantém cordialidade, oferece bondade, exerce, é nisso que está a proteção do reino e destruição dos inimigos. Ó ilustre imperador, essa aqui também é algo direcionado aos monarcas, né, incluindo Alexandre. Enfim, só para vocês perceberem a contradição dos apócrifos, óbvio, porque foram autores diferentes. Imagino eu. Tentei pesquisar ao máximo, tá, esse texto aqui para saber um ponto de vista historiográfico e não um ponto de vista de crendices, tá? E eu encontrei esse artigo aqui em inglês. Eu deixei tradução automática mesmo, mas dá para entender. Olha só o que o rapaz vai dizer aqui. Considerado como judeu, Aristóteles. Ó. Nos círculos onde o antagonismo do judaísmo e do helenismo era conhecido e compreendido, Aristóteles foi relatado pela tradição ter dito algo interessante, que é isso aqui. Ó. Eu não nego a revelação dos judeus, vendo que eu não estou familiarizado com ela. Né? Eu estou ocupado mais com conhecimento humano, somente, não com conhecimento divino. Embora exista especulação metafísica em Aristóteles, mas ele também tinha, óbvio, como todos nós sabemos, um grande interesse pelo aspecto normativo, né, das leis naturais. Mas quando o aristotelismo se harmoniza com o judaísmo por Maimônides, foi um passo fácil fazer de Aristóteles um judeu. Veja só. A partir do momento que Maimônides interpreta os escritos de Aristóteles, não concorda com tudo, Maimônides foi o grande filósofo judeu. Alguém considerável, inclusive para a filosofia e para a história da filosofia. Daí em diante é que surgem esses apócrifos. Tá? Então, ele vai citar que Joseph Shentobe assegura ao seu leitor que ele ouviu escrito em um livro antigo de Aristóteles, no final de sua vida, tinha se tornado um prosélito. Que é esse texto que eu acabei de ler, onde Aristóteles diz que se converteu mesmo, um prosélito. Né? A declaração reputada de não sei o que, é repetida por Abraão Bagwell, assim, sob a forma de informação de que Aristóteles era um judeu da tribo de Benjamim, nascido em Jerusalém e pertencente à família de Colaías. É isso que a gente entende como anacronismo, certo? Como autoridade para isso, Eusébius é citado, que, no entanto, tem apenas a declaração acima de Joséfo, porque Joséfo também faz algumas citações referentes aí aos sábios gregos que tiveram, de certo modo, inspiração nos judeus. De acordo com outra versão, Aristóteles devia sua filosofia aos escritos do rei Salomão, né, aos provérbios, como está escrito lá, que lhe foram apresentados pelo seu aluno Alexandre. Com essa lenda de Alexandre está associada a célebre carta de Aristóteles a esse monarca. Aqui Aristóteles é obrigado a retrair todos os seus ensinamentos filosóficos anteriores, tendo sido convencido de sua incorreção por um sábio judeu. Ele, que é o Simão, né, que a gente citou aí, ele reconhece como seu principal erro a afirmação de que a verdade deve ser determinada apenas pelas faculdades do raciocínio, na medida em que a revelação divina é o único caminho para a verdade. Deus se faz conhecido, não é conhecido meramente pela razão, que é algo até compreensível e eu até concordo, inclusive. Esta carta é a conclusão de um suposto livro de Aristóteles, Duas Mãos de Espessura, Duas Mãos Grossas, enfim, no qual ele retira sobre a autoridade de um judeu, Simão, seus pontos de vista sobre a imortalidade da alma, para a eternidade do mundo e princípios similares. A existência deste livro é mencionada pela primeira vez por volta de, veja só, meus caros amigos, 1370 depois de Cristo, por Chaim de Briviesca, que declara expressamente que ouviu de Abraham Zarza que este recebeu de Vidzir al-Khatib, sei lá se eu estou lendo certo isso, ele não afirma se esta apócrifa, se esse livro apócrifo, essa carta apócrifa, foi escrita em árabe ou hebraico.
A carta, entre aspas, hebraica, tal como recebida, não aparece como uma tradução. É seguro assumir com Rahim que o Simão mencionado não era outro senão Simão o Justo, sobre cujas supostas relações com Alexandre o Grande as fontes judaicas mais antigas nos dão informações e tal. Idêntica a esta carta está a oração de Aristóteles, uma oração de Aristóteles, que os Bahurim poloneses tinham em seus livros de oração durante o século XVI. Aí tem os dados aqui. Uma segunda carta de Aristóteles a Alexandre contém conselhos sábios sobre política, e ele aconselha o monarca que ele deve se esforçar para conquistar os corações e não simplesmente os corpos de seus súditos. Provavelmente é esse escrito aqui, ó, que tem a tradução, se vocês quiserem ler. Segredo dos Segredos do Pseudo Aristóteles, na versão de Rogério Bacon. Bom, é isso. Então, você já está percebendo que a coisa é obviamente apócrifa, né? Tem mais. Aqui eu tenho a relação das obras de Aristóteles, só para você ter uma ideia, você que não estuda filosofia, que não está preocupado muito com esse assunto, mas ficou curioso. Parte 1, eu vou falar bem rápido aqui, Tratados Conservados. Aí você tem volume 1, Lógica, Introdução Geral, você tem o tomo 1, tomo 2, tomo 3, da Interpretação, você tem os Analíticos, tomo 4, tomo 5, Refutações Sofísticas, você tem a Física, tomo 1, Sobre o Céu, tomo 2, Sobre as Gerações e a Corrupção, tomo 3, Meteorológicos, tomo 4. Você tem aqui os livros de psicologia sobre a alma, Parva Naturalia. Sobre biologia você tem a história dos animais, partes dos animais, movimentos dos animais, gerações dos animais. Você tem o livro Metafísica, tomo 1, tomo 2, tomo 3. Você tem a Ética Aristotélica, Ética Nicômaco, Grande Moral, Ética Eudemo. Você tem o livro da Política, você tem o livro da Economia. Você tem o tomo 3, Constituição dos Atenienses. Você tem um livro sobre retórica e poética. Eu tenho 2 vídeos sobre Aristóteles que eu falo sobre esses livros, resumidamente, com base na obra do Giovanni Reale, historiador da filosofia. Você tem aqui o tomo da retórica, poética, sobre o universo, Parva Naturalia, né? Você tem aqui sobre as cores, sobre aquilo que se ouve, sobre as plantas, sobre mecânica, enfim. Várias obras. Você tem as obras fragmentárias, que não estão completas, autênticos, diálogos e obras exortativas. Você tem aqui tratados de monografia, recores, textos privados, obras lógicas, retórica, poética, etc. Enfim, obras de história, discursos, cartas, poemas, etc. E você tem os apócrifos aqui, que ele vai citar também, nesse PDF. Em apócrifo de lógica, física e metafísica, divisões pseudo-aristotélicas, problemas inéditos de medicina, sobre a pedra, livros das causas, livro da maçã, The Apple. Você tem aqui sobre teologia, segredo dos segredos, que é o que eu citei aqui. E o cara aqui no PDF, ele sequer vai citar, imagino que, bom, isso aqui é da Universidade de Lisboa, sequer vai citar esse texto aqui, de 1300 e cacetada, que é uma carta aí, supostamente a Alexandre o Grande, onde Aristóteles se torna um prosélito judeu. Provavelmente escrito por algum prosélito judeu, né? Imagina-se que tenha sido isso que tenha ocorrido, tá? E aqui tem algo a respeito de historiografia eclesiástica medieval. Em termos de Idade Média, era muito comum que vamos colocar assim, esses escritos falsos, apócrifos, fossem escritos, como eu já falei, em nome de autores conhecidos, nesse texto aqui da Wikipedia. Mas é o seguinte, ó, geralmente era caracterizado pela proposta de exposição das metas e métodos dos historiadores e suas obras, que procuravam deixar claros seus objetivos e como haviam conseguido reunir as informações necessárias para cada um dos seus escritos. Seu principal método era a narração, e a sua principal meta era o repasse das informações para os tempos futuros. Aqui é claro que a historiografia eclesiástica medieval, mas obviamente existem outros gêneros. Existiam graves problemas para a confecção das obras e entre eles os principais eram a procura de material documental, raro e escasso, e as várias incoerências entre as obras, resultantes de falsificações em muitos casos. Apesar dos problemas, a historiografia eclesiástica da Idade Média teve sua importância para o desenvolvimento da história enquanto disciplina acadêmica, como afirma o historiador francês Bernard Guény. E deixou um legado que inclui o desenvolvimento de ciências auxiliares como a bibliografia, a epigrafia, arqueologia, genealogia. Então, quer dizer, as falsificações ajudaram a formação de novas disciplinas, até para se reconhecer a originalidade de um texto. Tá? Aí você fala, mas você está lendo Wikipedia, não pode. Porra, mas tem algumas referências interessantes aqui, então não é de se jogar fora. Né?
Bom, gente, é isso que eu tinha para falar. Eu sinto muito aí, Afonso, mas essa carta, a meu ver, é completamente espúria, ela não é verdadeira, e eu sinto muito pela falta de criticidade desse tanto de gente aqui. Não é possível, cara, que as pessoas acreditem já de cara, né, numa carta dessa que está renegando toda a obra que influenciou o mundo ocidental até os dias de até o século XXI. Puta que pariu, né? Bom, é isso. De novo eu digo, eu gosto do canal do Afonso, eu assisto. Alguns vídeos eu discordo dele. Quando foi perguntado, por exemplo, para ele da Terra plana, ele falou que ele não sabia se a Terra era plana ou não. Eu fico perguntando como é que um geofísico não sabe se a Terra é plana ou não. Mas aí é a posição dele, não tem nada a ver com isso. Como profissional, eu imagino que ele é muito competente, porque ele trabalha na área, então não tenho nada o que dizer sobre isso, tá? E continuo acompanhando o canal dele. Mas o que eu discordar, eu não vou ter papas na língua para falar, seja de quem for. Então, grande abraço a todos e até próximos vídeos. Tchau!